Então, a gente vai falar agora dos Átridas, dos Tantálidas e dos Átridas, que são a mesma geração. Né? Tântalo, como eu falei para vocês, era um rei, filho de Zeus e de Pluto, que quis igualar-se aos deuses. Então, ele roubou a ambrosia dos deuses e, num banquete em sua casa, convidou os deuses e serviu o próprio filho Pelopes. Cortou e deu o próprio filho num cozido aos deuses para tentar enganá-los. Né? E queria que os deuses cometessem uma heresia, queria que os deuses comessem da carne do próprio filho. Zeus, previdente, viu que era o filho dele, não comeu, apenas Demétrio, que não era um deus olímpico, comeu um pedaço da carne de Pelopes e Zeus pediu que Cloto colocasse Pelopes num caldeirão, e um caldeirão mágico, e reconstituísse Pelopes. Como faltava um ombro, Zeus colocou um ombro de marfim e Pelopes voltou à vida. Né? Também são chamados de Tantálidas, Pelópidas ou Átridas. E, em homenagem a Pelopes, é que tem a região do Peloponeso. E aí essa região tem um pouco da origem dos gregos, que talvez parte da civilização grega sejam de migrações tanto da Ásia Menor quanto da região de Creta. Então, isso está ligado a essa migração grega. Pelopes foi castigado, o castigo de Pelopes está descrito, inclusive, no Inferno de Dante. Ele padece de uma fome e de uma sede eternas. Então, ele está preso, né, no Hades, e tem uma fonte de água murmurante perto dele. Quando ele se abaixa para beber, a água escorre, ele não consegue nunca saciar a sede. Então, ele padece de uma sede eterna. E tem frutos de árvores deliciosas, mas toda vez que ele tenta alcançar esses frutos, o vento estica os frutos para longe, ele nunca consegue nem comer e nem beber. Então, esse mito está, embora não seja o mito de Narciso, esse mito tem muito a ver com o narcisismo, né? A megalomania, o homem que quer se igualar aos deuses, o homem que tem o que a gente chama de complexo de Zeus, né? E que vive uma eterna insatisfação, porque nada que ele fizer ele vai ser suficiente, porque ele quer sempre fazer algo que seja da ordem divinal. Por exemplo, Tântalo quis enganar o próprio Zeus, né? E isso leva essa pessoa a padecer de uma fome, de uma sede eterna, embora tenha uma análise mística, ou uma forma de analisar misticamente isso aí, pode se analisar humanamente também por essa forma. Né? Essa pessoa que quer se igualar aos deuses, essa pessoa que não vê seus limites, essa pessoa que não se entende como humano, que não sabe que tem limitações, aquilo que quer e aquilo que pode realizar, essa pessoa vai padecer de uma insatisfação permanente, porque efetivamente ela nunca, nada que ela fizer, né? A gente pode trocar a comida e a bebida por nada que essa pessoa fizer, vai ser suficiente, vai ser bom, vai ser interessante, vai lhe satisfazer. Também interessante esse mito. Toda toda a geração de Pelopes foi castigada, foi amaldiçoada, né? Então, por exemplo, a filha dele, Niobe, é filha de Tântalo e Dione, neta de Zeus e Plota, e faz parte de uma complicada linha genealógica. Né? Ela também se comparou aos deuses. Ela se comparou com a deusa Leto. A deusa Leto tinha 2 filhos também com Zeus. Né? Niobe casou-se com Anfião, filho de Zeus, com Antíope. Ou seja, ela era neta de Zeus, mas Leto era uma deusa que tinha 2 filhos com Zeus. Né? Artemis e Apolo. E Niobe, ela coibiu o culto de Leto no seu território. Ela disse, o que vocês fazem? Quis se comparar aos deuses, e ela disse, olha, eu sou neta de Zeus, mas a neta de Zeus é humana. Né? Vocês sabem que Zeus teve filhos com vários humanos, ela era humana. E Leto não, Leto era uma deusa, né? Mãe só de Apolo e de Artemisa. E Niobe teve 14 filhos, 7 mulheres e 7 homens. E ela coibiu o culto da deusa em seu território. Ela era uma rainha e falou: olha, por que vocês cultuam essa deusa? O que ela tem que eu não tenho? Ela é uma deusa, ela tem filho com Zeus, eu sou neta de Zeus. E eu sou mais mulher que ela.
Eu sou melhor do que ela. Ela teve 2 filhos, eu tive 14. Né? Se ela perder um filho, ela não tem como como se fala com doer, não, como se como compensar essa perda. Eu tenho 14, se eu perder um filho, eu vou sentir menos dor que ela. Eu sou tão bonita ou mais bonita que Leto, e eu, além de tudo, tenho mais filhos. Eu sou mais fértil que ela, então não fico nada a dever a essa deusa. Então, os súditos de Niobe pararam de adorar a deusa Leto, pararam de sacrificar ela, ela era uma deusa importante naquela região, e passaram a sacrificar para a própria rainha. E Leto foi se queixar os filhos e preparou, urdiu uma vingança. Né? É bom lembrar que os deuses gregos, isso é interessante, né? E já vou comentar também sobre isso, mas de um outro aspecto, eles eram em tudo muito parecidos conosco. Eles eram iracundos, eles eram vingativos, eles eram irascíveis, eles eram sem medida, eles puniam a híbris humana, mas eles puniam a híbris humana desmedidamente. Né? A híbris dos deuses, essa não era punida. Então, Leto vai começar com Artemis e com Apolo, e eles matam os 14 filhos de Niobe. Os 7 homens são mortos instantaneamente, a maioria com flechadas, e as filhas padecem de dores e de doenças, até que sobra apenas um, e essa uma também morre no colo de Niobe, que acaba também sendo a figura, né, da compunção da dor da mãe, né, que perde os 14 filhos por conta da sua híbris. E aí os mitos dizem que ou ela e os filhos voltaram ao elemento terra, a Urano, né? E outros dizem que eles foram metamorfoseados em pedra, ou para lembrar os homens da híbris, né? Do pecado, da arrogância, da prepotência, do pedantismo, ou para lembrar para sempre a dor daquela mãe. Né? Então, tem 2 formas de ver. Por que é interessante olhar esse mito? Primeiro, porque vamos lembrar de Totem e Tabu do Freud, né? Como a religião ela foi criada. Né? A religião não nasce com o homem, ao contrário do senso do que se fala. A religião está muito ligado ao nosso desconhecimento da natureza. Os primeiros deuses são a chuva, o sol, o rio, a água. Você pega, por exemplo, a mitologia do candomblé é muito parecida com a mitologia greco-romana. Os deuses são elementos da natureza. Né? Os deuses são elementos da natureza com características humanas. E o Deus, né? Se você pegar, por exemplo, no candomblé original ou nas religiões originais que conduzem ao candomblé, o enfeitiçado, né? O divino, o ser divino também é um ser amaldiçoado. Porque existe uma série de regras que resguardam esse ser, mas que punem quem lhe toca. Então, como é que o divino vai se imiscuindo na cabeça das pessoas? Existe uma série de punições, tanto para quem toca, quanto para aqueles seres divinos, quando eles pecam contra a sua própria divindade. Então, por exemplo, em várias tribos, se você tocar o soberano, que também é Deus, você vai morrer pela maldição daquele Deus. E isso é tão pesado, tão forte, que algumas pessoas realmente paravam de comer, paravam de beber e acabavam comendo. Mas quando aquela pessoa não morria, o que acontecia? Eu ia lá, o Vladimir era o rei, e o rei era Deus. Era a personificação, ele era o totem daquela tribo. Ele era, por exemplo, o urso. Então, Vladimir representava a linhagem do Deus. Eu não podia tocar nele, eu vou e toco nele, mas eu não morri. Eu não parei de comer, eu não parei de beber, eu não emagreci, eu não fiquei feio, eu não fiquei macilento. Só que a tribo fala: olha, por conta do Roberto que tocou no Vladimir, estamos sofrendo uma grande seca, estamos sofrendo uma grande peste. Olha na mitologia grega como tem isso: secas, fomes, pestes, por pecar contra os deuses. Então é o seguinte: o problema é o Roberto. Já que ele não foi punido, né, o divino quer que a gente puna ele para que volte ao equilíbrio da tribo. Então, se eu não morresse por meios naturais, a tribo ia me matar. Então, essa maldição se tornava uma realidade. Né? Então, isso
Tá bem na mitologia grega, esses ritos de punição dos deuses que, quando não são feitos pelos deuses, são feitos pelas próprias pessoas. Quando você pega no Velho Testamento, você vê bem isso. Né? Fala-se lá, Deus mandou o raio, Deus mandou o fogo, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, mas tem muita mulher que é apedrejada, tem gente que é empalado, tem gente que é lapidado, tem gente que é enforcado. Né? Ou seja, se Deus não for lá e não punir ele mesmo, as pessoas vão lá e matam e fazem justiça com as próprias mãos. Então, efetivamente, isso aí é o relato de uma época heróica e de uma época em que essa divisão entre o divino e a realidade ainda não tinha sido feita. Essa ideia do corte epistemológico entre o divino e a realidade é uma coisa da modernidade. Na Grécia se tem uma ideia disso, mas ainda não é total. Mas esse corte total é uma ideia da modernidade. Se você for a uma tribo africana que ainda segue uma religião animista, quando você fala de deuses, se, por exemplo, você for lá na tribo que cultua Oxum, Oxum não é só uma imagem ou uma pessoa que incorpora. Vai ter uma pessoa lá que é a encarnação de Oxum. E se você disser para eles que aquela não é Oxum, você vai passar como doido. Falar, você tem algum problema. Essa aqui é Oxum. Se você não acredita, é problema seu. Então, essa ideia da separação entre o divino e o real, né, é uma coisa recente, é uma coisa nova. Na Grécia já começa isso, a filosofia grega já começa a proceder a isso, mas não é total, não é completo, né? Isso não é perfeitificado, não chega até o limite da Idade Moderna, mas é um primeiro passo, por isso que a filosofia nasce na Grécia. Mas é bem interessante você ver que nesse mito há essas misturas. E os dois mitos, para mim, eles falam da mesma coisa, da megalomania, do complexo de Zeus, das pessoas que se acham deuses, né? Uma é punida da insaciedade e aí outra é punida pelos deuses mesmo, perdem os filhos todos, né? O que era muito comum na época, não pela mão dos deuses, mas pela mão da própria tribo, punir aqueles que pecavam, entre aspas, né? Pecavam contra as crenças daquela tribo, né? Então, todo o ramo dos Átridas, ele é amaldiçoado, né? Então, de um lado, Pelopes, do outro lado, Niobe, mas vem descendo. Por isso que eu falei que eu não sei se eu vou conseguir falar da Ilíada e Odisseia, não. Porque tem uma série de maldições, né? Crísipo era filho ilegítimo de Pelopes, e meio irmão de Atreu e Tiestes, tá? Então, Pelopes, que é o filho de Tântalo, teve um filho ilegítimo chamado Crísipo. Crísipo foi raptado pelo rei Laio de Tebas, que aqui fala que desejou tornar o seu amante. Outros dizem que o rei realmente tornou o Crísipo seu amante. Aqui tem uma coisa interessante, né? Se você pensar na Atenas pós-época heróica, na Atenas dos filósofos, que já não é uma Atenas heróica, a instituição da pederastia era uma coisa pública e assumida. Na época heróica ainda existia restrição a isso, mas a menção. Muita gente não lembra, mas no mito de Laio, né, um dos inícios da maldição de Laio está ligada a ele ter raptado um jovem, assim como Zeus rapta Ganimedes, ele rapta um jovem para ser seu amante. Laio, antes mesmo de Jocasta, tinha um amante que era um homem. Então, Crísipo foi amante de Laio. E em algumas versões, inclusive, ele, embora tenha sido raptado, ele não tinha nada contra ser amante de Laio. Eles realmente se amavam, né? Para recuperar o Crísipo, Pelopes foi a Tebas, né? E retomou ele na base da força, na base de uma guerra, né? Então, o que aconteceu? Há uma segunda híbris, há uma segunda heresia, há um segundo pecado. Hipodâmia, que era a segunda mulher quer dizer, não era mulher, era mulher legítima, perdão, que era a mulher legítima de Pelopes, odiava Crísipo e tinha medo que ele se tornasse rei ao invés dos filhos legítimos. Então, convencido pela mãe, né,
os irmãos gêmeos Atreu e Tiestes mataram Crísipo atirando em um poço ele. Após o crime, Hipodâmia, Pelópis expulsou Hipodâmia e seus 2 filhos, né, que se refugiaram em Micenas e foram acolhidos pelo rei Euristeu. Isso tem muito da origem da Grécia, tá? Foram para Micenas. Quando Euristeu se ausentou durante uma guerra, estipulou que esses que não eram seus filhos, que eram seus hóspedes, governariam temporariamente lá Micenas. Mas Euristeu morreu em combate e eles passaram a disputar o trono. A previsão do oráculo dizia que o herdeiro de Micenas seria um filho de Pelópis. Seria coroado aquele que possuísse um cordeiro de ouro, considerado o emblema monárquico. Nos rebanhos de Atreu tinha aparecido o prodioso cordeiro, e Tiestes seduziu a esposa de Atreu, convencendo a roubar o cordeiro de ouro e tornar-se o rei de Micenas. Aqui tem uma questão da ilegitimidade. Os deuses queriam que o rei fosse Atreu e Tiestes. Olha, as famílias gregas, né? As famílias contadas nas tragédias, contadas na literatura grega, são famílias assim com graves pecados, com sedução, com traição, com incesto, né? Tiestes, que era o irmão de Atreu, seduziu a cunhada e convenceu ela a roubar o cordeiro de ouro e tornar-se o rei de Micenas. Só que não era vontade dos deuses. Então Zeus veio aquilo e propôs uma prova, né? Ele propôs uma prova aos 2 que se o sol se pusesse no leste, onde ele nunca se punha, Atreu seria o soberano. Se ele se pusesse no oeste, onde ele se punha, sempre o soberano seria Tiestes. No dia seguinte, o sol mudou o seu curso habitual. E aí ficou clara a preferência dos deuses. Atreu foi coroado e Tiestes foi expulso, né? No exílio, Tiestes se casou com a cunhada, Laodâmia, né? As coisas são bem complicadas nessa história, né? E teve 3 filhos, Orcômeno, Aglau e Calilonte. Porém, Atreu descobriu o adultério de sua esposa com Tiestes e, para vingar-se, chamou Tiestes para que regressasse do exílio com a desculpa de que desejava reconciliar-se com ele. Em sua homenagem, Atreu serviu um banquete. No entanto, a comida era os 3 filhos de Tiestes, Aglau, Calionte e Orcômeno. Tiestes não se deu conta do que comia, até que, finalizado o banquete, Atreu lhe mostrou as cabeças dos meninos. Tiestes lançou uma maldição sobre Atreu e seus descendentes, que foi conhecida como a maldição da casa de Atreu. Então, são 2 maldições. São a maldição contra Pelópis, de Zeu contra Pelópis, e a maldição não só do Tiestes, mas dos deuses, que puniram a Íbris. Ele já era rei. Ele não teria por que fazer o que ele fez. Ele quis punir a traição da esposa e serviu, né? Repetindo o banquete que o seu avô tinha feito para os deuses, serviu os filhos do irmão, seus sobrinhos, como comida para o próprio irmão, né? O oráculo de Delfos, advertiu a Tiestes que só poderia vingar a ofensa se concebesse um filho com Pelópia, sua filha. É uma série de traições, incestos, vinganças assim terrível. A casa dos Átridas é terrível. Determinada a sua vingança, protegido pela noite, Tiestes seduziu e engravidou a própria filha sem que ela soubesse que ele era seu pai, né? Mas Pelópia roubou-lhe a espada escondendo. Assim nasceu Égisto. Enquanto isso, uma grande escassez atingiu Micenas devido ao crime de Atreu. E Oráculo predisse que só terminaria com a volta de Tiestes. Atreu teve que buscar Tiestes, né? E conheceu Pelópia, supondo que ela era filha de Tresproto, lhe pediu em casamento, né? Atreu casou-se com ela, com a filha do irmão, sua sobrinha, fruto de um incesto. E aceitou Égisto, que era o filho dela com o irmão, que era, nossa senhora, seu sobrinho, passou a ser seu filho, seu enteado,
sem desconfiar que Pelope era filho de Tiestes, que Esto era o neto, né? Pelope era filha de Tiestes, era filha do Esto e era neto dele ao mesmo tempo. Que loucura! Quando Estas cresceu, Pelope ele entregou a espada que havia roubado do seu violador desconhecido. Tiestes chegou a Delfos, imagina, o cara era pai e avô ao mesmo tempo do seu filho. E foi logo reconhecido, embrengou a sua espada e condenado à morte. Esto era o verdugo designado para executar a sentença. No momento de executá-la, Tiestes contou a verdade de sua história e Esto não executou seu pai, indo ao reino de Atreu, matando Atreu e dando o trono a Tiestes, né? Então vocês vejam que essa casa é uma casa fruto de uma série de incestos, vinganças, perfídias, traições, né? Que é amaldiçoada e que, ao mesmo tempo, é uma casa que detém um poder e é uma casa que descende diretamente de Zeus, né? Então, isso é bem interessante, porque a mitologia grega, lá não tem um pecado do sexo, né? Ao contrário da mitologia hebraica, o sexo para os hebreus é pecado. A híbris é a falta de medida, tudo em excesso. Então, o que é em excesso é punido. Matar o filho é um excesso, é punido. Dormir com a filha deveria ser punido, mas aí mandado pelos próprios oráculos de Delfos, passa a ser sagrado. E aí uma série de vinganças, uma em cima da outra, de pessoas que estão na híbris o tempo inteiro, só provocam mais e mais vinganças, mais e mais perseguição das erínneas, mais e mais dor e mais maldição. Então, é uma casa triplamente amaldiçoada. Ela é amaldiçoada pela híbris do Pelopes, ela é amaldiçoada pela híbris do Tântalo, ela é amaldiçoada pela híbris de Niobe e ela é amaldiçoada pela híbris do Tieste. Então, isso nunca acaba. Isso vai gerando um ciclo vicioso interminável de desgraças, de tragédias, né? Bem interessante isso, né? Como os mitos gregos têm essa questão da tragédia, do trágico, do sofrimento. E isso vai levar diretamente ao estabelecimento da Casa Real grega de Esparta. Né? Agamenon e Menelau, filhos de Atreu, foram expulsos do reino e se refugiaram em Esparta, no reino de Tindário, que tinha duas filhas. Agamenon desposou Clitemnestra e Menelau casou-se com Helena. Quando Tindário morreu, Menelau tornou-se o rei de Esparta. Retornando a Micenas, Agamenon retomou o trono e foi nomeado rei de Micenas e Esparta. Mas a maldição da casa de Atreu não finalizava por aí. Helena, esposa de Menelau, foi raptada por Paris. Ela já tinha sido raptada antes, tá? E isso deu origem à famosa Guerra de Troia. Lembrando que esse rapto de Helena, né? Esse rapto de Helena, ele é amaldiçoado e sagrado ao mesmo tempo. Por quê? Paris, que foi punido, engraçado a híbris dos deuses, que nunca é punida, só a híbris dos mortais que é punido, só excesso dos mortais que é punido. Paris, ele serviu de juiz a uma disputa entre as três deusas, Hera, Afrodite e Atena. Três deusas que têm efetivamente uma vaidade incomensurável. Deixa eu só lembrar o que cada uma prometeu, né? As três deusas tentaram ganhar o concurso prometendo uma premiação, para Paris. Deixa eu só lembrar aqui, deixa eu ver aqui qual era a premiação que cada uma prometeu, né? Eris, a deusa de discórdia, na verdade, a Guerra de Troia acaba porque, durante o casamento de Peleu e Tétis no Olimpo, Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada, né? Então, o que ela fez? Olha como é simples organizar uma guerra entre as mulheres. Aí descobri a piada, mas essa é inevitável. Eris bolou uma coisa fantástica. Ela só fez uma maçã de ouro linda e colocou assim, para a mais bela.
As três deusas mais poderosas eram Afrodite e Atena. Disseram, nós somos as mais belas, o pomo de ouro é meu. Nenhum dos deuses quis se meter de juiz nessa confusão. Ele passou a tarefa a Paris, que era filho de Príamo, rei de Troia. E ele vivia feliz do lado de uma ninfa chamada Enone, né? Até porque a mãe dele tinha expulsado ele de Troia, porque quando ele nasceu, ela teve uma visão de uma serpente flamejante que ia destruir a cidade, né? Então, ele estava exilado para evitar que isso acontecesse, mas ninguém escapa a seu destino, né? Atena ofereceu a Paris a chefia de uma histórica e gloriosa e vitoriosa guerra, ou seja, a glória, que era tudo que um grego queria. Hera ofereceu a ele o reinado absoluto de toda a Europa e Ásia. E Afrodite ofereceu apenas a mão de Helena, ofereceu o amor de Helena, o amor de Helena. Só que ele viu Helena e ele achou a Helena tão bela e se apaixonou imediatamente pela imagem de Helena que ele trocou o poder e a glória pelo amor de Helena. O pecado de Paris também é um pecado glorioso. Imagina, se alguém te promete o poder absoluto, te promete a glória ou apenas e tão somente um amor de uma mulher. Por mais que ela seja a mais bela do mundo, você fala, não, eu prefiro o amor de uma mulher. E Paris, com essa escolha, né? Com essa escolha, ele simplesmente desgraçou a sua própria vida e todo o reinado e todo o reino de Troia. Ele escolheu Afrodite como a mais bela, e daí todos sabem o que aconteceu, né? Depois a gente vai contar isso na guerra de Troia, né? Mas continuando no reino dos Átridas, a maldição da casa de Eateu não finaliza por aí, né? Helena foi raptada por Paris e isso deu a origem à guerra de Troia. Agamenon tinha 3 filhas, Ifigênia, Eletra e Crisotemis, e um filho, Orestes. Como não houvesse vento sua partida pelo mar, Agamenon sacrificou sua filha Ifigênia para que sobrasse os ventos. Mas Ifigênia foi salva no último minuto por Artemis, tornando-se sua seguidora. Outra híbris. Outra vez, né? Ele sacrificou a própria filha para tentar a vitória na guerra. Isso foi considerado mais uma híbris. É uma casa que carrega todo o tempo híbris e pecado, que todo o tempo enfurece os deuses. Então Agamenon tinha que ser punido por ter tentado matar a própria filha. Clitemnestra, esposa de Agamenon, tornou-se amante de Égisto, enquanto o marido estava na guerra. Ou seja, ela vai tomar um amante quando ele sai. Quando Agamenon retornou, ele é morto pela própria mulher com a ajuda de Égisto, né? Então, Orestes, quando se torna adulto, por ordem de Apolo, ele viveu no exílio também. Orestes se escondeu para não ser morto, mata a sua mãe e o seu amante Égisto. E aí, inclusive, tem uma série de obras chamadas Oresteias, que são 3 grandes clássicos do teatro grego que narram essa tragédia, que é uma tragédia muito pesada. Porque, pensa bem, você descobre que a sua mãe matou seu pai. Você é mandado para matar sua própria mãe. Sua mãe é uma assassina. Você tem que matar seu pai. Ao contrário de Hamlet, que ficou pensando ser ou não ser, eis a questão, Orestes não hesitou em nenhum momento. Ele viu a mãe e matou a própria mãe. Só que isso é importante, tá? Inclusive no livro do Morgan e no livro do Engels tem uma reflexão, uma menção a essa parte da mitologia. Qual era o pior pecado na Grécia matriarcal? Matar a mãe. Matar o pai. Primeiro porque no matriarcado você nem sabia quem era seu pai. A descendência era matrilinear. Então, se você matasse um pai, isso talvez não fosse considerado um pecado tão grave. Agora, matar a mãe era o pior dos pecados. Égisto cometeu o maior dos pecados
a mano de um Deus, pouco importa. Égisto cometeu mortos pecados. Um Deus descendente do próprio Zeus, que é um patriarca também, né? E aí ele vai a julgamento, porque as eríneas o perseguiam, iriam persegui-lo até depois da morte. As eríneas eram as vingadoras, efetivamente, do assassinato da mãe, principalmente. E aí ele foi a julgamento e houve. Lembrem que os deuses olímpicos eram 12. Os votos foram 6-6. Só uma coisa, tá? O pessoal fala muito de linguagem machista, mas as pessoas às vezes deixam escapar até alguns termos que a gente não sabe que são machistas e são machistas. Voto de Atena. O voto de Atena parece ser o voto da justiça, né? Indúbio pro réu. Se dá empate pro réu. Eu darei o voto de Atena. Só que o voto de Atena, que é um voto realmente de absolvição, absolve o matricida, né? Engels ele escreve muito bem o seguinte: com este voto, Atenas enterrou o poder matrilinear e o poder do matriarcado em Atenas. Porque Atenas, inclusive, é uma deusa gerada só por um homem. Zeus, ele engole a mãe de Atenas e concebe Atenas sozinha. Atenas sai da cabeça de Zeus. Atenas não nasce de uma mulher. Então, ela, ainda que seja uma mulher, e uma mulher virgem, ela é representante do patriarcado, é uma mulher representante do patriarcado. Ela absolve o matricídio. A partir dali, né, efetivamente, aquele homem que vingou a morte do seu pai está justificado. Isso significa a hegemonia, a vitória do patriarcado sobre o matriarcado, né? Orestes partiu para buscar as estátuas de Artemis e devolveu a cidade de Atenas. Preso, foi condenado a ser sacrificado à deusa. Aí já é aí já é o julgamento terreno, não o julgamento dos deuses, né? Mas Efigênia, sacerdotisa de Artemis, reconheceu e libertou. Orestes herdou o reino de Agamenon, expandindo o reino quando casou com sua prima Hermione, filha de Menelau e de Helena. Hermione havia sido abandonada pela mãe quando ela fugiu com Paris para a Troia. Só retornou 10 anos depois. Hermione havia se casado com Neptolômio, filho de Aquiles, se tornando rainha de Épiro. Também mandou assassiná-lo, porque tinha muitos ciúmes de Andrômaca, amante do seu marido. Assim, Hermione, uma assassina do próprio marido, tornou-se esposo de Orestes, assassino do próprio pai. Eles tiveram um filho, Tissâmeno, e Orestes morreu aos 90 anos, picado por uma serpente. Teve uma vida longa, ainda que fosse um assassino. Tisâmeno foi rei de Argos, Micenas e Esparta, mas foi derrotado e morto pelos Heráclitas, que eram os numerosos descendentes de Hércules. Os Heráclitas reclamavam direitos reinados através do seu ancestral Hércules, né? E esse foi o último dos Átridas, o último de uma longa genealogia, né? Essa mitologia da Casa dos Átridas ela é muito rica em termos de tragédia e de buscar o que é o humano realmente. Os gregos não eram muito. A harmonia dos gregos era diferente da harmonia dos judeus, da harmonia dos cristãos. É uma harmonia buscada no equilíbrio. Mas eles não faziam uma coibição da narração das paixões humanas na sua arte. Você imagina, na tragédia tinham tudo isso: incesto, parricídio, assassinato do marido, assassinato da esposa, assassinato do filho, né? Ou seja, em resumo, na disputa pelo poder, efetivamente, valia tudo. Então, os gregos não tinham uma visão rosa da monarquia, da aristocracia. Eles tinham uma visão muito realista da vida. E, efetivamente, isso foi muito importante para criar a filosofia grega, né? Essa religião que vai se humanizando cada vez mais, esses deuses que têm atributos humanos o tempo inteiro, eles vão abrindo um campo
de conhecimento sem anteolhos, sem vendas, sem subterfúgios para a realidade, daí a filosofia pode nascer. Eu acho que dá tempo, a gente gastou 40 minutos, de falar pelo menos da Ilíada. Eu acho que não dá para falar da Odisseia, né? A Ilíada é a narração da Guerra de Troia, né? É um poema atribuído a Homero e é um dos documentos literários mais antigos que sobreviveram até os dias de hoje. Até hoje se debate, como eu já falei, se realmente existiu um Homero, se ele realmente foi o autor das duas ou se ele foi o autor de uma só. Não sou helenista ao ponto de ter uma opinião sobre isso, né? Então não tenho como dar a minha posição sobre isso. Hoje se acredita que a Guerra de Troia, além da ideia de um mito e uma lenda, tenha realmente existido, que tenha existido realmente a Troia histórica, né? A Troia histórica teria sido, deixa eu só aqui lembrar o nome da ilha, só um segundinho. Seria mais ou menos na Turquia, seria um reinado, se não me engano, ligado aos micênicos mesmo, né? Território turco, a 31 quilômetros. Desculpa, a 31 quilômetros. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, pessoal. Eu não estava buscando a Troia histórica. Na península da Anatólia, na Turquia, a sudoeste do Monte Ida. Então, efetivamente, hoje se sabe que existiu uma cidade que aparentemente era a cidade de Troia e que esta guerra deve realmente ter existido. Só que, lembrem, esse relato da Guerra de Troia é um relato mítico. Pode ser baseado na realidade, mas não é um relato real. Então, não existiu Menelau, não existiu Agamenon, não existiu Odisseu, não existiu Aquiles, existiu a Guerra de Troia. Então, a Ilíada é a Guerra de Troia, né? O começo da guerra, como a gente falou, começa com o rapto de Helena. O rapto de Helena eu já contei, né? Foi o rapto de Troia por Paris. Paris traiu a confiança dos deuses. Paris foi amaldiçoado pelas deusas por ter dado o pomo de ouro para Afrodite, né? Tanto Hera quanto Atena se tornaram inimigas de Paris. Então, Paris foi levado à corte de Menelau e Agamenon e raptou a esposa, né? Ele rapta a esposa. Só um minutinho, rapto de Helena. Eu sempre me confundo se é de Menelau ou Agamenon, eu sempre troco o nome dos dois. Mulher de Menelau, exato. Ele sequestra a mulher de Menelau, não sei se vocês sabem, né? Um dos maiores pecados, um dos maiores danos que você pode provocar a um deus grego é você não ser hospitaleiro. A hospitalidade era uma obrigação do grego e, ao mesmo tempo, quem recebesse essa hospitalidade não poderia pegar contra a hospitalidade porque estava pecando contra o próprio Deus, contra próprios Zeus. Os gregos deixavam nas encruzilhadas oferendas que serviam para os viajantes, não era só para Hermes. Aquelas oferendas que ficavam nos caminhos, o viajante podia comer, podia beber daquelas oferendas, porque era uma obrigação conferida pelos deuses. E tinha mais. Os gregos tinham que tratar bem os forasteiros e tinham que receber os forasteiros da sua casa, porque tinha uma lenda que Zeus podia, inclusive, se fantasiar,
se vestir de pobre, de forasteiro, de órfão, de mendigo, para testar um grego. Então, tinha todas essas crenças e não se podia pecar contra a hospitalidade. Paris é recebido por Menelau. Menelau faz uma viagem, Paris seduz e sequestra Helena. Sequestrar, entre aspas. Sequestrou com Helena querendo ir, tá, gente? Não é um rapto à força da mulher de Menelau. É um rapto com a anuência de Helena. Helena está apaixonada por Paris também. Então, pela lei de solidariedade entre as várias cidades-estados gregas, todos têm que prestar solidariedade a Esparta para recuperar Helena. Ulisses vai sair de Ítaca, Ulisses também é um rei de Ítaca, vai deixar a mulher Penélope e o filho Telêmaco para lutar ao lado do seu companheiro. Ele é quem urge a ideia de um cavalo de Troia, né? E Aquiles, que é um dos principais, ou o principal herói da Ilíada, não é Ulisses. Ulisses é o principal herói da Odisseia. Ele, como vocês sabem, famoso calcanhar de Aquiles, ele é o principal herói da guerra de Troia, porque tinha sido, como é que se fala? Profetizado para Aquiles o destino dele. Então se disse o seguinte: se ele fosse à guerra de Troia, ele morreria. Que ele tinha duas opções na vida, o Aquiles. Ele viver uma vida longa e não gloriosa, ou ir lutar na guerra e morrer na guerra, viver uma vida curta, mas com glória. E o grego não podia fugir da ideia da sua bravura, de realizar a sua paideia, de realizar aquilo para o qual ele tinha nascido, já que o grego não tinha uma ideia de vida eterna como nós temos, né? Estar no Hades, para o grego, não era uma consolação. O Hades não era o paraíso. Então, você era uma lúgubre sombra do que você tinha sido quando era vivo no Hades. Então, o grego não vivia na esperança do mundo posterior, né? Mas, de qualquer maneira, Tétis tentou torná-lo imortal, colocando ele no fogo, né? Só que a mãe de criação dele viu a deusa colocando ele no fogo e tentou salvar o menino e acabou evitando que ela fizesse todo o feitiço. A parte em que ela segurou o calcanhar, essa ficou vulnerável. Aquiles era invulnerável, era imortal, menos se fosse acertado no calcanhar. Por isso, calcanhar de Aquiles. Mas, aconselhado pela mãe, Aquiles vai se esconder num reino. E é interessante, né, a mitologia, porque tem umas coisas muito doidas nisso. Ele vai se esconder num reino. Perdão, aqui, deixa eu voltar aqui à Ilíada. Eu tenho que lembrar o Deus, o reino onde ele foi banhado nas águas do rio Estige, perdão, não foi no caldeirão. E ele ficou invulnerável. Ele se escondeu. Só lembrar aqui o reino onde ele se escondeu. Esqueci o nome. Aqui ele se escondeu. Só um segundinho. Só lembrar aqui onde ele se escondeu. Palácio de Licomete na Ilha de Círios. Olha só, gente, desculpe essa interrupção. Eu não estava lembrando. Palácio de Licomete na Ilha de Ciro. Aquiles foi escondido e criado por um rei. O Palácio de Licomete na Ilha de Ciro, digamos assim, no harém desse rei. No harém cheio de mulheres. Aquiles ficava disfarçado de mulher. Aquiles era o maior guerreiro da Grécia, o maior em força também. Era um homem zarrão, um rapagão, um cara grandão. E são duas coisas engraçadas. Dizem-se que nessa história dele ficar lá no harém, ele passou o rodo em todo mundo. Né? Se diz isso na mitologia do Aquiles. Ele ficava lá no harém e não tinha nada que fazer, então o que ele fazia? Sexo com as outras mulheres. De um lado era engraçado isso, né? Tava aquele homem zarrão disfarçado de mulher
no meio de um harém. O que ele tinha que fazer o dia inteiro? Nada, né? Só ficar ali servindo as mulheres. Do outro lado, né? Eles foram lá tentar resgatar o Aquiles, mas não sabem quem é o Aquiles. Gente, você imagina olhar para um harém cheio de mulher e um cara forte pra caramba, grande pra caramba, você não precisa propor um desafio para ele para saber quem é Aquiles. Mas propuseram um desafio de arco e o Aquiles largou as roupas de mulher e foi lá porque ele queria provar que era o mais audaz. Isso chega a ser engraçado nessa lenda, né? Parece o Clark Kent super-homem, né? A gente acha meio ridículo o Clark Kent super-homem, de óculos, imagina, eu sou o Clark Kent. Tirei o óculos, eu virei super-homem, ninguém me conhece. O Aquiles era meio Clark Kent super-homem. Ele de roupa de mulher, um homem muito grande, muito alto, muito forte, um herói, no meio de um monte de mulher, os caras olham e falam: quem será que é Aquiles? Vamos fazer um desafio aqui de arco para ver se o Aquiles vai topar. E o Aquiles topa. Ah, você é o Aquiles. Era só olhar para a cara do cara e falar: cara, você não é mulher, né? Sai daí que eu tô vendo que você é homem. E o Aquiles é convidado para participar da Guerra de Troia, ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Mas, todavia, entretanto, ele tem duas opções: viver uma vida monótona, viver uma vida sem glória, viver uma vida normal e longa, ou morrer com glória sendo o maior herói da Guerra de Troia. Aquiles opta pela segunda opção. Lembrando que a Guerra de Troia deveria ter terminado quando Aquiles mata Heitor, que era um desafio entre os dois maiores heróis, e quem vencesse aquele desafio terminaria a guerra, só que Troia não cumpre o combinado. Então Aquiles é o maior herói da primeira fase da Guerra de Troia. Mas é interessante, né? Primeiro, essa piadinha, né? Como é que um homem daquele tamanho se esconde num harém e ninguém nota que ele é um herói. E segundo, essa condição humana, às vezes humana, né? Que é colocada para todos nós, às vezes. Você quer viver, às vezes, inclusive, pode ter inspirado Sartre quando ele discute a questão da liberdade, né? Todos nós estamos condenados à liberdade, todos nós temos que responder pelos nossos próprios atos. Muitas vezes nos omitimos para sobreviver de diversas formas, não só sobreviver fisicamente, e não temos coragem de sermos heróis, no bom sentido, de efetivamente agirmos quando temos que agir. Então, esse mito da Aquiles é bem interessante. Né? Todos já vivemos a situação de Aquiles. Você vai se calar para sobreviver? Você vai fingir que não está vendo para sobreviver? Ou você vai enfrentar? Né? Então, o Aquiles tem essa coisa bem interessante. Continuando aqui na linha do tempo da Ilíada, né? Os aqueus atacam Troia, né? Buscando vingar o rapto de Helena, mas não conseguem entrar. Várias vezes eles tentam e a guerra dura muito tempo, mas nenhum lado nem o outro leva vantagem, né? A lenda conta que a deusa do mar Tétis era desejada como esposa por Zeus e por Poseidon. Porém, Prometeu fez uma profecia que o filho da deusa seria maior que seu pai. Então, os deuses resolveram dá-la como esposa a Peleu, um mortal já idoso, intencionando enfraquecer o filho, que seria apenas humano. O filho de ambos é o guerreiro Aquiles, e sua mãe, visando fortalecer sua natureza mortal, né? Filho da deusa Tétis, o mergulhou no Estige para o tornar invulnerável. Mas, como segurou pelo calcanhar, só o calcanhar foi vulnerável. Para o casamento de Peleu e Tétis, foram convidados todos os deuses, menos Eris, a deusa da discórdia, que causou aquilo que vocês já sabem, causou a guerra. Né? A mulher mais bela do mundo era Helena, filha de Zeus e Leda. Leda era casada com Tíndaro, rei de Esparta. Helena possuía diversos pretendentes, né? Que incluíam muitos maiores heróis da Grécia. Seu pai, Tíndaro, hesitava em tomar a decisão em favor de um deles, temendo enfurecer os outros. Finalmente, um dos pretendentes, Odisseu, cujo nome latino era Ulisses, rei de Ítaca, resolveu um impasse, propondo que todos os pretendentes jurassem proteger Helena em sua escolha, qualquer que fosse. Helena, então, se casou com Melenau, que se tornou rei de Esparta. Quando Paris foi a Esparta em missão diplomática, se namorou de Helena e ambos fugiram para Troia, enfurecendo Menelau. Né? Então, por esta obrigação, os pretendentes tiveram que se juntar a Menelau para a guerra. Né?
E aqui a gente tem os heróis principais. Aquiles, herói e melhor de todos os guerreiros, filho da deusa Tétis e do mortal Peleu, rei dos Mirmidões. Sua ira é o tema central da Ilíada. Agamenon, rei de Micenas e comandante supremo dos aqueus. A atitude de tomar a escrava Briseide de Aquiles é o desempenho, é o estopim do desentendimento entre eles. Pátroco, amigo de Aquiles. Alguns argumentam que há envolvimento homossexual entre Aquiles e Pátroco. Importante nisso. Vou dar a minha opinião sobre isso. Até naquele filme de Hollywood, se sugeriu que Aquiles teria um envolvimento homossexual com Pátroco. Na Grécia era muito comum. Só que, se você lê a Ilíada, não há nenhuma sinalização nisso. Eles eram companheiros de armas e eram muito amigos. Mas não há nenhuma sinalização no envolvimento homossexual de Aquiles com Pátroco. Aquiles sai da guerra não por causa de Pátroco. Ele sai da guerra por causa de Briseida. Briseida era uma princesa troiana, tomada como prisioneira e que era despojo de guerra de Aquiles. E Aquiles a fez sua mulher, ou sua amante, ou sua concubina. E Aquiles gostava muito de Briseida, e Briseida, mesmo sendo prisioneira, que me perdoem os feministas, eu estou contando como é a história, estou dizendo que é legal. Complexo de Estocolmo, tá, beleza, mas é isso aí. Briseida também se enamorou de Aquiles, mesmo sendo escrava. Aquiles era um herói, então ela sucumbiu à paixão por Aquiles. E Agamenon, o rei dos exércitos, resolve, talvez enciumado não da Briseida, mas enciumado com o sucesso de Aquiles, tomar a escrava de Aquiles, que também era agora sua concubina, sua amante, sua esposa. Isso provoca a saída de Aquiles do campo de batalha. Não tem nada a ver com Pátroclo. Tem a ver com o ato de Agamenon. Ele fala, então eu vou lutar mais na guerra. E a guerra que ali estava sendo favorável aos gregos, com a saída de Aquiles, se torna muito favorável aos troianos. Pátroclo, que é companheiro do Aquiles, ele decide para dar aos gregos uma chance de ainda ganhar a guerra, se vestir com as armas de Aquiles. E ele é morto. E Aquiles fica irado com a morte de Pátroclo. Só que o que acontece nessa história? Parece que Pátroclo, inclusive, foi morto por Heitor, que achava que ele era Aquiles, mas ele não matou Aquiles, ele matou Pátroclo. Ainda assim, para voltar para o campo de batalha, Aquiles exigiu que Agamenon devolvesse Briseida, sua escrava. E, 2, a ira de Aquiles contra a morte de Pátroclo não é o motivo dele ter saído da guerra. Então, assim, na Ilíada não há uma linha do tempo falando sobre envolvimento amoroso dos dois. E os gregos da época heróica não tinham ainda a pederastia como uma instituição, tá? Odisseu, né? Que significa astuto o ardiloso, que é o grande, realmente, arquiteto da guerra, né? Calcas Testórides, que foi o vidente, que predisse que a guerra duraria 10 anos, que era preciso devolver Criseida ao pai e muitas outras coisas. Ajax, Nestor, Diomedes, Meneu, reis e heróis gregos que comandam seus exércitos. Menelau, rei de Esparta. Os troianos tinham Heitor, que, mesmo não sendo o marido de Helena, é o maior herói grego, né? Irmão de Paris, é o melhor guerreiro troiano, herói valoroso que mata Pátroclo. Príamo, rei de Troia, já idoso, que comanda de fato a luta, é seu filho Heitor. Paris, príncipe de Troia. A sua fuga é a causa da guerra. Dizem, inclusive, Paris era covarde, que, na verdade, Aquiles tentou lutar com Paris, mas quem foi lutar com ele foi Heitor. E Paris mata Aquiles com uma flechada, não na guerra de iguais, de frente, né? Ele dá uma flechada de longe e mata Aquiles, né? Enéas, primo de Heitor, e seu principal tenente, é o personagem principal da Eneida, obra máxima de Virgínio, que é a obra que funda a nacionalidade italiana, latina. Helena, esposa de Paris, é casada com Melenau. Com a guerra de Troia, ela volta para Esparta e Menelau a perdoa. Andrômaca, esposa de Heitor, né?
No 10º ano do cerco a Troia, quando os gregos estavam tomando vantagem, houve um desentendimento da força dos aqueus, comandados por Agamenon. Ao dirigir esforços de uma conquista, o comandante aqueu fica, dentre outros prêmios, com uma moça chamada Criseida, enquanto que Aquiles cabe a outra jovem bela Briseida. Criseida era filha de Cris, sacerdote do deus Apolo, e este pede a Agamenon lhe restitui a filha em troca de um resgate. O chefe aqueu recusa a troca. E o pai, ofendido, pede ajuda do seu deus. Apolo passa então a castigar os aqueus com a peste. Quando forçado a devolver Criseida ao pai para aplacar o castigo divino, Agamenon toma Aquiles Briseida como forma de compensação e agrava Aquiles. Aquiles ficou ofendido e se retira da guerra com seus valentes mirmidões. Né? Aquiles pede a sua divina mãe que interceda junto a Zeus para que favoreça os troianos pelo castigo da ofensa de Aquiles. Tétis consegue a promessa de Zeus que ajudará os troianos a despeito da preferência de sua esposa Hera pelo lado aqueu. É momentâneo, os deuses mudam de lado. Zeus, em geral, ele não se mete na guerra. No momento, ele favorece os troianos, depois ele favorece os gregos, mas ele não se mete na guerra. Zeus manda um sonho incitando a atacar Troia sem as forças de Aquiles. Agamenon acha que vai ganhar a guerra sozinho. Ele tenta a disposição do seu exército. A tentativa, por pouco, não termina em revolta generalizada. A rebelião só é evitada graças à intervenção de Odisseu, que mata Tercítes e lembra a profecia de Calcas que Ilion cairia no 10º ano do cerco. De qualquer maneira, essa ofensiva é um fracasso total. Tá? Paris foge desse combate quando vê Menelau, de quem roubar a esposa causando a guerra. Então, Paris é retratado como covarde, né? E insulta Paris, propondo um duelo entre ambos. Os aqueus respondem com agressões, porém, o maior herói troiano, Heitor, reitera o desafio, propondo que o destino da guerra seja decidido numa luta entre Menelau e Paris. Menelau aceita, exigindo um juramento de sangue sob o pacto de respeitar o resultado do duelo. Enquanto os preparativos são feitos, Helena se junta a Príamo, rei de Troia, no alto de uma torre, para observar a contenda. Ela apresenta os maiores comandantes gregos apontando-os para Príamo. O duelo tem início e Menelau leva vantagem. Quando está para derrotar Paris, Afrodite intervém e o retira da batalha envolto em névoa, levando-os de encontro de Helena. Ou seja, todo o tempo Paris é retratado como covarde. Ele se retira da batalha para ser afagado por Helena, para parar no colo de Helena. Né? É óbvio que Menelau venceu a disputa e exige a entrega de Helena e do pagamento de resgate para dar fim à guerra. Né? E Hera e Etena protestam junto a Zeus pedindo a continuidade da guerra até a destruição de Troia. Deus cede em troca da não intervenção de Hera, caso deseja destruir uma cidade protegida por ela. Atena então desce entre as tropas troianas e convence a Pândaro, arqueiro troiano, a disparar contra Menelau, ferindo e rompendo o pacto contra os gregos. Havia um pacto para encerrar a guerra com a vitória de Menelau. Com a vitória de Menelau, deveria ser entregue um resgate e Helena de volta encerraria a guerra. Os troianos não entregam, não é só pela frechada, não entregam porque Paris não está disposto a abrir mão do seu amor em salvamento da cidade. Ele esconde Helena, ele se nega a devolver Helena e os troianos ainda ferem o rei Menelau e aí a guerra recomeça. Tem início uma luta violenta no qual os gregos começam a levantar uma vantagem. Porém, Apolo luta dos lados dos troianos, lembrando que Aquiles não participa da peleja. Os troianos, então, avançam, retomando a vantagem sobre os gregos, a despeito dos grandiosos esforços de Diomedes, que, insufrada pela deusa Palatena, chega a ferir os deuses Afrodite e Eris, que defendem os troianos. Os gregos, por sua vez, parecem retomar a vantagem, o que faz, então, com que Heitor retome a cidade e pedir à sua mãe tente acalmar a Palas com oferendas. Após falar com a mãe, se encontra com a sua esposa, enfim, em uma torre. O encontro é bastante triste, onde Heitor fala com a esposa e o filho sobre o seu futuro.
pois presente que Troia cairá. Assim, convoca Paris e com ele volta à batalha. Apolo combina com Atena uma trégua na batalha para conseguir incitar Heitor a desafiar um herói grego ao duelo. Ajax é escolhido no sorteio e avança para o combate. O duelo é renhido, prossegue até a noite, quando é interrompido. Os aqueus, então, aproveitam para recolher seus mortos e preparam um baluarte. Com a manhã, o combate recomeça. Porém, Zeus proíbe os outros deuses de interferir, enquanto que ele dispara raios dos céus prejudicando os aqueus. O combate prossegue desastroso para os gregos, que acabam por se recolher ao baluarte ao final do dia. Os troianos acampam por perto ameaçadores. Durante a noite, Agamenon se desespera, percebendo que havia sido enganado por Zeus. Zeus o levou à guerra para que ele fosse derrotado em desagravo a Aquiles. Porém, Diomedes garante que os aqueus têm fibra e ficarão para lutar. Agamenon acaba por ouvir os conselhos de Nestor e envia a Aquiles uma embaixada composta por Odisseu, Ajax, 2 arautos e veterano Fênix, prescindido, para oferecer presentes e pedir ao herói que retorne à batalha. Aquiles, irado, não cede. Agamenon então envia Odisseu e Diomedes ao acampamento troiano uma missão de espionagem. Heitor, por sua vez, envia Dolo para espionar o acampamento aqueu. Dolo é capturado por Odisseu e Diomedes, que extraem informações e o matam. A seguir, invadem o acampamento troiano e massacram o rei Rezo e 12 guerreiros que dormiam, se retirando de volta para o lado do Aqueu, onde são recebidos com festa. Esses reis são reis tributários, tá? Dos troianos. Durante o dia, o combate retorna, os troianos novamente são superiores, empurrados por Zeus. Heitor manda uma grande pedra de encontro dos portões e invade o baluarte grego, expulsando-os até as suas naus, de onde não haveria mais para onde recuar, a não ser para o oceano. Há um amargo combate com Aqueus recebendo apoio agora de Poseidon, enquanto Zeus favorece os troianos, com heróis realizando grandes feitos de ambos os lados. Hera, então, consegue convencer Hípidos a adormecer Zeus. Os gregos, acuados terrivelmente, se aproveitam desse momento para recuperar alguma vantagem. E Ajax fere Heitor, porém Zeus acorda e, vendo os troianos dispersos e a momentânea vitória grega, reconhece a obra de Hera e a repreende. Hera diz que Poseidon é o único culpado, e Zeus a manda falar com Apolo e Íris para que este xingue os troianos novamente à luta. Então Zeus impede Poseidon de continuar interferindo e os troianos retomam a vantagem. Os maiores heróis aqueus estão feridos. Pátroclo, vendo os atos dos aqueus, vai implorar a Aquiles que o deixe comandar os Mirmidões e se juntar à batalha. Aquiles lhe empresta as armas e consente que lidere os Mirmidões, mas recomenda que apenas expulse os troianos da frente das naus e não os persiga. Pátroclo então sai com as armas, incluindo a armadura de Aquiles, e combate os troianos junto às naus. Ao ver fugir dos troianos, Pátroclo desobedece a argumentação de Aquiles e o persegue até junto da cidade. Lá, Heitor acaba ferindo ele em duelo e o mata. Há uma disputa pelas armas de Aquiles e Heitor as ganha, porém Ajax fica com o corpo de Pátroclo. Os troianos então repelem os gregos, que fogem acossados. Aquiles, saber da morte do companheiro, fica terrivelmente abalado e relata o acontecido a Teste. Sua mãe promete novas armas para o dia seguinte, vai ao Olimpo encomendá-la a Éfesto. Enquanto isso, Aquiles vai encontrar os troianos, que perseguem os aqueus e os detêm com seus gritos, permitindo que os gregos cheguem a salvo com o cadáver. A noite interrompe o combate. Na manhã seguinte, Aquiles, de posse das novas armas e reconciliado com Agamenon, que ele restituirá a Briseida, ou seja, essa história que foi por causa do Pátroclo, não tem cabida na própria Ilíada. A zanga dele com Agamenon é por causa de Briseida, e a zanga dele só acaba quando Briseida lhe é restituída. Ele acosta ferozmente os troianos numa batalha em que Zeus permite que tomem parte todos os deuses, trucidando diversos heróis. Aquiles termina por empurrar o combate até os portões de Troia. Lá, Heitor, aterrorizado, tenta fugir de Aquiles, que o persegue ao redor da cidade. Por fim, Heitor, enganado por Hera, que convence se deter e enfrentar o maior herói aqueu. Ele pede a Aquiles que seja feito um trato com o vencedor, respeitando o cadáver no vencido, permitindo seu enterro digno e funerais adequados. Aquiles, enlouquecido de raiva, grita que não há pacto possível entre presa e predador. O terrível duelo acontece e Aquiles fere mortalmente Heitor na garganta, única parte desprotegida pela armadura, morrendo diante de seus entes queridos, que assistem dentro das muralhas. Heitor volta a implorar a Aquiles que permita que seu corpo seja devolvido a Troia para ser devidamente velado. Aquiles, implacável, nega e diz que o corpo de Heitor será pasto de abutres, enquanto de Pátroclo será honrado. Detalhe, isso pode ter causado a morte de Aquiles,
porque Aquiles peca contra os deuses. Não é permitido fazer isso com um morto, e um morto que era nobre. Ele deveria, sim, devolver o cadáver de Heitor, mas a raiva obscurece os sentidos de Aquiles e Aquiles não permite o enterro, muito pelo contrário. Ele amarra o corpo de Heitor pela sua bica e o arrasta diante da família e depois o leva até o acampamento grego, violando um preceito divino. Né? São feitos jogos funerais de Pátroco. Durante a noite, o idoso primo vem escondido ao acampamento grego pedir a Aquiles pelo corpo do filho. O apelo é tão comovente que Aquilo cede, chorando com a ira arrefecida. Aquiles promete dar pelo tempo necessário para o adequado funeral de Heitor. Príamo leva o cadáver de filho de volta para a cidade, onde são prestadas honras fúnebres ao maior dos heróis troianos. Detalhe, a Ilíada acaba aí. A Ilíada não acaba com a queda de Troia. Interessante nisso é o seguinte, né? Por que ela não acaba com a queda de Troia? Porque com a morte do seu principal herói, o representante da valentia de Troia, pelo principal herói grego, pela ideia de proporcionalidade, de embate justo, basicamente a guerra teria sido vencida, inclusive aos olhos dos deuses, pelos aqueus. Né? Então, o resultado final disso aí tinha que ser a queda de Troia. Duas coisas importantes aí. Uma, o não cumprimento dos troianos do acordo feito no campo de batalha, na batalha entre Menelau e Paris. Paris foge, Paris seria morto. Paris é envolvido numa névoa por Afrodite e foge para receber os carinhos da sua amada. Ou seja, é a personificação de covarde. Embora ele mate o maior herói grego, Aquiles, com uma flecha, ele não mata em combate. Ele mata de longe com uma flecha. Então, ele não é a personificação da bravura. Ele não é a personificação do timé. Ele não é a personificação da honra. Ele não é a personificação da coragem. Ele não é a personificação de nada. Ele é a personificação da covardia. Então, efetivamente, esse herói não pode levar à guerra. Heitor, sim. Heitor era um grande herói. E era um grande combatente, tanto que ele mata Pátroco. Mas ele sucumbe diante do maior herói grego, que é o grande vencedor de todas as batalhas. Né? Dali até a queda de Troia é uma resultante. Hoje ninguém está perguntando nada, hoje ninguém está postando nada. Eu queria saber se vocês entenderam até agora. Né? A Ilíada ela é um poema sumamente importante. Né? A Ilíada ela discute uma série de valores de valentia, de honra, de fidelidade, de você, por exemplo, Aquiles, entre a sua honra e viver na obscuridade, preferiu sua honra, preferiu sua dignidade, preferiu os atos heróicos, né? Da punição da Íbris de Paris, da punição da Íbris de Aquiles, da punição da Íbris de Agamenon, que tomou a esposa, a mulher do Aquiles, todos são punidos. Todos que efetivamente agem com descomedimento, que agem com a Íbris, são punidos. Punidos o tempo inteiro, e a guerra o tempo inteiro vira para um lado e para o outro. Né? Não existe um povo prometido de Deus. Os deuses interferem junto a Zeus, que vai mudando de lado. Vocês veem que até a morte de Heitor, Zeus chega a ficar do lado dos troianos e beneficiar os troianos para punir, né, a Íbris do Agamenon e do Menelau. No momento seguinte, ele já se retira do campo de batalha e fala, olha, não vou intervir, mas efetivamente proíbe que os outros deuses intervenham, depois ele deixa que os deuses intervenham, mas ele não favorece nem um lado nem o outro para um desfecho final. O desfecho final não é um desejo de Zeus, é uma balança delicada do poderio entre vários deuses, da disputa entre vários deuses. Lembrando que alguns deuses estavam de um lado, outros do outro. Afrodite estava do lado dos troianos, o deus da guerra, né, Ares, estava do lado dos troianos, né, mas Atena, que é uma outra deusa da guerra, a deusa da guerra justa,
estava do lado dos gregos, né? Hera estava do lado dos gregos, Poseidon estava do lado dos gregos. Então a balança acaba pendendo para o lado dos gregos. É bem interessante isso, né? Porque não tem uma ideia que, por exemplo, os deuses têm, que nós somos o povo prometido, que nós somos o povo escolhido. Né? Inclusive, a sorte de Troia, ela é dada não porque Zeus manda destruir Troia, mas porque efetivamente os troianos rompem um pacto que seria terminar com a guerra, com o resgate, com a devolução de Helena. E aí os aqueus, os gregos, farão a guerra até o final. Pessoal, perguntas, eu preciso de perguntas, né? Eu não vou entrar na Odisseia, porque se eu entrar na Odisseia, eu vou passar de 2 horas e eu não vou acabar dando conta. Eu prefiro separar a Odisseia, porque eu acho que a Odisseia tem alguns mitos muito bons, né? O mito das sereias, o mito de Calíbides, o mito de Circe. Eu quero falar de cada um deles em separado. Então, eu vou fazer uma aula hoje, em geral, eu faço aula de 1h30, 2 horas, menor, porque em vez de fazer 16, eu vou fazer 17. Eu vou completar essa aula com uma aula só sobre a Odisseia na semana que vem. Pode ser assim? Não sei, as pessoas não estão falando. Se puder ser assim, tá? Então, vamos ficar por aqui agora. Vou dividir essa aula em duas. Essa é uma aula com muito de recompilação da Odisseia e da maldição dos Pelópidas ou dos Átridas. Eu vou trabalhar mais com metáfora, eu vou trabalhar mais com alegoria na próxima aula sobre a Odisseia. Eu acho que é uma aula até mais rica do que essa. Tá? Foi quase uma reconstituição da história, não histórica no sentido da história como ciência, mas da história ligada à Ilíada. E na aula sobre a Odisseia, eu acho que tem figuras de linguagem mais interessantes. Figuras de linguagem, não. Figuras de pensamento mais interessantes, metáforas mais interessantes para a gente trabalhar. Beleza? Ficamos por aqui, um pouquinho menos, mas com uma aula a mais. Tá bom? Em vez de 16, serão 17. Um abraço até semana que vem. Semana que vem será só a Odisseia. Tá bom? Um abraço, boa noite para todo mundo.